Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá. Essa é a nossa terceira parte da... sobre o tema da desigualdade racial no Brasil. Eu gostaria de começar com vocês com uma consideração, uma reflexão, na verdade, uma conceituação sobre a marginalização. A marginalização, ela é o resultado dos processos sociais, políticos e econômicos que conduzem os indivíduos para condições de exclusão, ou seja, os impedem de fazer parte de determinados grupos e ter acesso a direitos básicos, como a saúde, a educação e a moradia. Vocês lembram sobre o pensamento de pureza racial, né? Então, esses indivíduos esse pensamento, né, aliás, ele foi desenvolvido no indivíduo de um jeito que ele se espalhou, né, por dentro deles mesmos, né, saiu do âmbito coletivo e veio para o âmbito individual. Ele age em todos os aspectos da vida dela própria e na vida dos demais. Isso tanto dentro de casa e até quando as pessoas chegam em posições de poder, né, na criação de políticas sociais, de fato. Então, se ficou instituída a desigualdade racial. A desigualdade racial, ela podemos assim, podemos dizer que ela é algo institucional, entendeu? Ela existe como um sistema. Ela não foi algo que nasceu naturalmente. A desigualdade racial, ela foi construída. Aqui a gente tem uma charge tá pequenininho aqui, que foi feita pelo Guga, né, do Coletivo Miséria, isso. Eu peguei do Coletivo Miséria, que fala o seguinte: ele traz o Brasil de 1823 e o Brasil de 2010. No primeiro, Manuel, escravo, corta cana mais de 12 horas por dia. A única coisa que recebe em troca do trabalho é moradia e alimentação. Já no Brasil de 2010, Manuel, que não é escravo, corta cana mais de 12 horas por dia. Recebe em troca de seu trabalho um dinheiro que mal dá para alimentação e moradia. Bom, não deveria ser aceitável, né, claramente, que uma parcela da população seja mais privilegiada que outra, simplesmente pela sua fisionomia, né, historicamente, e uma herança, assim falando. E que quem não for branco, que é a maioria, é visto como diferente e que merece uma exclusão, e que se ele quiser sair dessa posição, assim, ele que lute, né? E pessoas que estão em situação de exclusão e que tiveram seus direitos retirados ou que nem mesmo não vieram a ter, como diz claramente na Constituição, que é o direito de todos. Então, cadê esse direito, né? Então a gente vê que foram retiradas os seus direitos, as suas oportunidades, a sua qualidade de vida. A desigualdade racial, né, assim como a social, ela afeta o íntimo, ela afeta o emocional e ela afeta de uma forma que às vezes ela é irreparável, né? Vocês se lembram da percepção de políticas públicas voltadas às minorias, né? Que a gente conversou sobre pessoas com minorias de direitos. E, de acordo com Mariana Franco Ribeiro de Oliveira, João Lucas Cruz Castanho e Rodrigo Santos Custódio de Oliveira, né, que são os autores da. Opa, passei demais. Que são os autores desse trabalho, eu fiz aqui um pequeno esquema para vocês. Peraí, voltei demais até isso. Esse é o texto deles. Esse é o textinho deles. E eles apresentaram um trabalho sobre saúde e marginalização social, suprimindo falhas curriculares. Então, vamos ler juntos? Debater sobre as minorias sociais, principalmente na qualidade e no acesso à saúde, requer uma compreensão mais profunda desse termo. Não são minorias no sentido quantitativo, mas minorias no acesso às estruturas sociais de poder e na representatividade. Exemplificando essas minorias,
Eles trazem dados de 2014 do IBGE, que demonstram que 53% da população total brasileira são pretas e pardas, por exemplo. Assim sendo, essa população não é minoria quantitativa em nosso país. Entretanto, representa 65% da população pobre e mais de 70% da população muito pobre, ou seja, que estão abaixo da linha da pobreza, né, em miséria. E mais, entre os assassinatos cometidos, 70% são contra a população negra. Além de negros e pardos, as populações as populações marginalizadas compreendem LGBTs, povos indígenas, quilombolas, pessoas privadas de liberdade, pessoas em situações de rua, lembrando que nunca, em hipótese alguma, se fala mendigo, mas que são pessoas em situação de rua, e principalmente não se fala moradores de rua, porque a rua não é um lar, né? Então você não pode falar que a pessoa mora na rua, ela não tem um banheiro, ela não tem uma cozinha, como que isso pode se configurar um lar? Pessoas com condições psiquiátricas, deficientes físicos, população rural, profissionais do sexo, dentre outras. Populações essas que se encontram fragilizadas e apresentam um contraste de vida bastante acentuado quando comparados à realidade. O que a gente pode compreender dessa apresentação, né? Eu trouxe um esqueminha para vocês, que vai falar do nosso início, que foi a escravização indígena e africana. Depois dela, veio a abolição da escravização negra. Ela aparentemente foi uma coisa boa, mas não foi, pois ela gerou a marginalização. E a marginalização, consequentemente, ela é baseada no racismo. E o racismo é um gerador de desigualdade social. Ou é um gerador de desigualdades, né? Desigualdades raciais, desigualdades sociais. Por que desigualdade racial e desigualdade racial e desigualdade social andam juntos? Porque as pessoas que compõem, que fazem parte, né, dessas minorias de direitos em relação à desigualdade social, são pessoas negras, pardas, indígenas, né? Então não tem como a gente separar a desigualdade racial da desigualdade social. E o que a gente pode continuar em nossas observações? Opa, pulei. É importante a gente lembrar que, de acordo com os dados do IBGE, que é aqueles autores que trabalharam aqui com a gente, eles demonstraram que a maioria, né, desse total de brasileiros são pretos e pardos. E a população a população que é pobre é 65%. E neles se incluem os pretos e pardos, né, como eu comentei com vocês. E mais pobres ainda, os 70%. Vocês têm que sair um pouco da caixinha e sair do nosso conforto, porque tem pessoas que não têm conforto nenhum. Nós estamos falando dessa parcela da população, que não chega nem a ter a R$ 5 por dia. E, na verdade, alguns chegam a ter nada, nem nada por dia, assim. Então, assim, como eu comentei com vocês, o acesso ao banheiro. Imagina, gente, vocês não terem um local para vocês terem as suas necessidades fisiológicas. Você não sabe o que você vai comer no outro dia, né? Isso configurando uma insegurança alimentar. Então, se na escravização negra e indígena nós tínhamos um sofrimento muito específico dessa época, depois da abolição, nós tivemos um sofrimento gerado já num Estado democrático de direito. Como que isso é possível? Entendeu? A gente tinha uma escravização e agora nós somos uma democracia. A gente continua nesse cenário? Então, olha aqui, o sofrimento gerado na escravização, né? Trouxe uma imagem para vocês, para a gente visualizar um pouco, né, da crueldade em que essas pessoas viviam. Mas hoje em dia, as pessoas só não apanham, né, em praça pública por pegar uma manga, por exemplo, né, que era o que acontecia. As pessoas hoje em dia, elas
vive no outro sofrimento também gerado pela escravização. A população negra indígena, ela vive em constante sofrimento. A gente tem aqui nessa imagem, né, da moça em situação de rua. No Brasil, mais de 60 mil pessoas vão dormir na rua hoje, sabe? Então, a nossa disciplina, ela também tem que ser voltada para essa sensibilidade. Por quê? Enquanto na escravização havia uma privação de vida por meio de conflitos, né, da coerção, da violência, né, de um controle da Casa Grande sobre as pessoas escravizadas, né, a Casa Grande, ela tinha uma responsabilidade pela vida dos indivíduos. Depois da abolição, ficou cada um por si? Como se na Constituição fala que é o dever do Estado garantir esses direitos. Aí, na atualidade, antes a privação era sob conflitos. Hoje, a privação é sem conflito, né? Ninguém é dono dessas pessoas que estão em situação de rua. E aí acaba que o indivíduo, ele reconhece que ele deve se responsabilizar, né, pela sua ancestralidade, por tudo que aconteceu e pela própria vida, independente da sua situação geracional. Então, olha assim, a responsabilidade da, do movimento da nossa população afro-brasileira e indígena. E aí, quando a vida ela se torna privada, ou seja, quando a galera não passou mais a trabalhar mais de graça, né? E passaram a comprar, passaram a ser vendida as suas habilidades, né? A herança das pessoas são essa, é o próprio corpo, é a própria força de trabalho, a herança. Então, para as pessoas sobreviverem, elas tiveram que vender o que elas produziam. E seja uma produção material ou imaterial. Eu vou trazer uns exemplos. O operário, ele vai entregar um produto material. Uma enfermeira, ela vai entregar um ato de serviço. Vocês vão prestar também o serviço. São serviços. Aí, eu também, como professora, eu também entrego um produto, mas o meu produto ele é imaterial, porque ele é intelectual. Mas, assim, em suma, para a gente sobreviver, quem não é herdeiro, né, só tem a sua força de trabalho. Então, vocês só têm a força de trabalho de vocês. A ferramenta de vocês é o corpo, entende? Sendo que a galera da classe dominante, a força deles não é o corpo deles, né? Então, quem vem de uma situação em que a sua geração vem de uma linhagem paupérrima desde o período escravocrata, como que ela pode ter uma qualidade de vida? Se na sua história, desde antes dela nascer, já não tinha. Aí vocês perguntam assim, mas professora, qual que é a diferença entre esses tipos de privações, né? Sendo que ambos continuam nesse estado de sofrimento. Porque você não tem escolha, que era do período escravocrata. Você é obrigado a trabalhar de graça. Que você está aprisionado, você apanha ou você morre se você tentar fugir ou se você fazer qualquer outro tipo de ilegalidade. Para a época, né? Ilegalidade na época. Às vezes, falar alguma coisa era motivo de chibatadas, tá? Então, a gente vem dessa galera, e vocês lembram, né, há quanto tempo que faz que isso acontecia? É menos de 150 anos. Então, é muito recente no imaginário da classe alta, né, os remanescentes dessa casa grande que viam as pessoas pretas desse modo, né, com esse controle, que podiam controlar até o que ela diz. Tem pessoas que se sentem coagidas por pessoas negras só pelo olhar delas. Não sei se vocês já ouviram falar sobre chamarem que pessoas negras são mais agressivas. Eles não podem questionar nada, que está sendo militante e tal. As pessoas elas não têm liberdade até hoje, tá? Hoje em dia, não. Tudo bem. Hoje não é esse formato, né? E aí, se a pessoa ela precisar fugir, o que acontece com ela? Ela não apanha, mas ela vai passar fome. Ou ela mesmo vai para a rua sem querer entrar em questões de outras áreas da segurança pública, né? Que também são violentas. Claro, sim, que diferente do período escravocrata, né, em que eles apanhavam dos seus senhores, numa situação qualquer de questionamento, por exemplo, mas todo tipo de humilhação também acontece hoje em dia,
né? Principalmente pessoas em situação de desemprego ou de subemprego. O desemprego, ele é o maior problema hoje da população negra, indígena e pobre para poderem compor a sociedade. E assim, e consequentemente, sem eles terem esses espaços, como que vão haver políticas públicas, já que eles não conseguem chegar nessas posições de poder e de destaque, né, na polícia? O desemprego, ser maior para a população negra e indígena é um exemplo perfeito de desigualdade racial, que leva a uma clareza da desigualdade social e em como um leva o outro. A desigualdade racial leva a desigualdade racial leva à desigualdade social. Então, vamos imaginar um cenário muito difícil. Vamos imaginar o cenário mais dolorido, né? Que acontece com boa parte da população. Tá aí mesmo, que a moça falou que 60 mil pessoas vão dormir na rua hoje, né? Isso na pessoa de situação de desemprego absoluto, sem família, sem teto, sem nada, sobrevivendo nas ruas. Eu ia falar vivendo nas ruas, mas não é isso, né? É sobrevivendo nas ruas, que vivem doente, é óbvio. Se eu fico assim alguns dias sem comer, minha imunidade já baixa. Imagina pessoas que não têm acesso, às vezes, a nutrientes básicos, né? Pessoas que são usuárias de droga. E é importante deixar uma coisa muito clara para vocês, que as pessoas, elas não são viciadas puramente, né, por substâncias químicas, por drogas e álcool. As pessoas são viciadas em fugir da realidade, ok? E aí, essas pessoas estão lá, estão passando mal, estão passando por conflito, estão passando por problema. Por problema, quem vai socorrer essas pessoas? Vamos continuar. Eu trouxe aqui para vocês uma pirâmide. A gente não precisa levar ao pé da letra, é simplesmente um estudo do Abraham Maslow, em que ele visualiza sobre as necessidades básicas que definem uma qualidade de vida dos indivíduos, tá bom? E de como essas pessoas têm esse acesso, né, privado. Vamos lá. As pessoas têm privações, ele acredita em pelo menos 5 itens em que é para você ter uma vida boa. Se vocês conseguirem imaginar uma pessoa em situação de rua tendo alguma dessas coisas aqui, vocês me informem. Primeira, fisiologia, direito à respiração. O que quer dizer esse respiração aqui, né? Às vezes até um problema de saúde ou até mesmo o ambiente. Se a pessoa está vivendo ali perto de onde tem muita fumaça e tal, é um ambiente muito saudável para a sua respiração. Ó, que básico. Comida, água, sexo, sono, homo... Eu vou pedir desculpa para vocês, eu não sei o que é isso. E excreções, né? Segundo, segurança. Uma segurança do próprio corpo, segurança no emprego, segurança de recursos, segurança de moralidade, segurança da família, segurança da saúde e segurança da propriedade. Sobre amor e relacionamentos. Gente, nada disso aqui é superficial. Nada disso é superficial. Nós, indivíduos da modernidade, a gente merece ter todas essas necessidades aqui que está sendo comentada pelo Abraham, tá? Vamos lá. Amor e relacionamento, amizade, família, intimidade sexual. Vocês podem perguntar para qualquer jovem negro ou negra quando foi que eles tiveram o primeiro relacionamento assim, romântico. Porque entre as minhas amigas, né, e eu mesma, apesar de eu não ser, de ser mais parda, a gente teve envolvimentos românticos muito tarde. Porque eu lembro quando eu era criança, eu brincava muito com os meninos, né? Mas por que quando rolava a festa junina, eles chamavam as menininhas brancas para fazer parceria com eles? E eles nunca me chamavam. E eu ficava assim, gente, mas eu que sou amiga deles, eles não me chamam? Eles nitidamente gostam de mim, por que eles vão chamar as menininhas brancas? Porque eram crianças que elas também reproduziam o que elas viam nas novelas, né, na mídia, do que ela acreditava que eram padrões de beleza. Então, até para amizades, tem muitas pessoas negras que não estou falando de mim, não estou falando de você. Eu estou falando de pessoas
que realmente não tem tanta amizade. Tem pessoas que eu lembro que estudavam comigo, que elas ficavam isoladas, ninguém conversava com elas. E pessoas, às vezes, que as pessoas nem reparavam que estavam lá, sabe? Parece que o corpo negro ele é um corpo que as pessoas não reparam, ou repara demais, ou repara de jeito nenhum. É esquisito isso. Mas é uma coisa que a gente só vive, a gente só entende se a gente viver, se a gente parar para observar. O quarto é sobre uma estima, sobre autoestima, confiança, conquista, respeito dos outros e respeito aos outros. Isso entra naquela nossa aula sobre quebrando estereótipos. Às vezes, um corpo negro ou um corpo pardo, ele se sente mais confiante se ele retirar dele mesmo essas características negroides. Se ele fizer uma mutilação no nariz, se ele quebrar a estrutura capilar do seu cabelo para deixar ele mais alisado. E isso, gente, por mais que seja um racismo com ela mesma, às vezes isso provoca uma autoestima nela, né? Acontece. Vamos lá, realização pessoal, moralidade, criatividade, espontaneidade, solução de problemas, ausência de preconceito, aceitação dos fatos. Então, como que uma pessoa em situação de rua, de desemprego, vivendo todas as mazelas sociais, que não tem nenhum saneamento básico em casa, pode ter acesso a essas necessidades básicas de vida que definem uma qualidade de vida dos indivíduos, tá bom? Então, assim, o Abraham, que é esse cara, né, o Abraham Maslow, ele criou isso em 1943. Ele construiu essa pirâmide baseada nas necessidades humanas que ele acreditava. E o que é 1943? É pós-guerra. A galera já estava passando, precisando de uma reconstrução da humanidade. Aí ele parou para estudar sobre isso. Aí ele define, né, essas 5 categorias para a gente, essas 5 necessidades humanas, que é necessidades fisiológicas, segurança, afeto, estima e autorrealização, né? A gente precisa também de uma autorrealização, de reconhecimento do seu trabalho. Quando vocês estiverem atuando como bom, esqueci que eu estou gravando aula. Quando vocês estiverem atuando como bombeiro, poxa, é muito gratificante você receber um obrigado, um abraço, né, de alguém que você socorreu, que precisou da sua ajuda. Isso às vezes nem necessariamente ser bombeiro, né? Pessoas em qualquer situação, é muito importante ter o trabalho reconhecido, independente do trabalho, né? Mas essa galera que não tem essas necessidades básicas, né? Por que que esse problema não é resolvido? Por que que continuam aceitando a desigualdade racial? Por que continuam aceitando a desigualdade social? Sabe por quê? Porque teria que gerar uma força-tarefa para resolver essa situação delas, né? E como que vai socorrer todas essas pessoas, né? O que eu imagino é que as entidades, né, capazes de resolver esse problema, elas vão ver isso aqui como um trabalho sem fim. E aí, para a visão do Estado, também é um gasto muito grande, e para eles não faz sentido nenhum ajudar pessoas que vão voltar para essa situação de abandono, na visão deles, né? Já que eles não vão ter um lugar para ressocializar eles e vai fazer um tratamento ali, para eles vai ser um eterno retorno, principalmente por causa das pessoas com dependência química. Para curar de uma abstinência, meus queridos, pensa num processo complicado. Não sei se alguns de vocês já tiveram algum parente, eu espero que não. E os que não tiveram, eu espero que isso nunca aconteça, né? De verdade, porque é uma tragédia e que não faz mal só para a pessoa, faz mal para todos os indivíduos. Então, a recuperação, ela precisa ser profunda e intensa, e a pessoa precisa de uma rede de apoio, não basta só o Estado também. Isso tem a ver também com a luta dos familiares. E quem vai dar o apoio para esses familiares para poder lidar com pessoas, né, que estavam nessa situação de rua? Porque tem sim casos em que a família inteira que está em situação de rua, de abandono, vivendo em barracos numa situação paupérrima, mas também aquele único indivíduo, né? Aí, essas pessoas que estão à margem da sociedade, né? Elas estão propensas, sempre propensas a precisar de ajuda. E
As poucas soluções que acontecem, né, normalmente elas são por meio de caridade, tipo entrega de sopão, de alimentos, de cobertas, né, no período da campanha do agasalho. Mas aí que tá, as pessoas não querem ir na raiz do problema, que é uma ressocialização digna e efetiva dessas pessoas. Porque a raiz, o nome já diz, como é que você vai chegar na raiz de uma árvore? Você tem que cavar, você tem que sujar a mão. E imagina uma árvore gigantesca, assim, um pau-brasil de quase 300 anos. Se é que chega uma pau-brasil a essa idade. Ô gato, deixa eu começar. Imagina chegar na raiz de uma árvore tão grande. Vocês já assistiram? Tem um filme também agora, mas vocês já leram O Pequeno Príncipe? Lembra daqueles baobás? Que é uma árvore gigantesca. Os baobás existem no continente africano, não sei a região. E é uma raiz enorme, 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 enorme. Então, é como se nossa desigualdade racial, né, essa herança escravagista, ela também como fosse de uma raiz enorme. É muito trabalhoso, é muita ferramenta para chegar lá. E eles precisa também de muita teoria, e as pessoas também não querem chegar nisso. Aí, como eles querem fugir cada vez da raiz desse problema e, no máximo, dar algumas soluções assim paulatinas, se configura uma estrutura, né? O problema, ele fica, além de ser estrutural, ele também ele está alinhado a uma segurança pública, né? Ou a falta dela. E de que forma que isso afeta? Vamos dar uma olhada no slide seguinte. Acho que não é esse. Tô um pouco perdida, tá? Mas a gente vai continuar. Falando sobre vocês, né? Os profissionais de segurança pública para lidar com esse mundo brasileiro de desigualdade racial. Como que vocês podem fazer? Que assim, ao meu ver, é uma trabalheira. Trabalheira. O bombeiro, ele tem que atender desde uma cobra que entrar dentro de uma casa a uma criança que estiver soterrada, né? Houve recentemente os terremotos lá na Turquia, né? Já é pressão suficiente em cima de vocês pelo próprio trabalho. E aí ainda vem a pressão do enfrentamento às desigualdades. Vocês vão enfrentar, vocês já enfrentam, né, esse problema ali na cara de vocês todos os dias. A profissão já é difícil. Algumas vezes, né, eu acredito que deve dar até uma sensação de impotência. Eu sinto também de formas diferentes, né? E vem um questionamento que eu espero que vocês tenham, que é: será que o mundo é difícil mesmo? Ou quem poderia fazer alguma coisa, fazer desse lugar melhor, não faz, por escolha. Lembra que a gente já conversou que o racismo ele é uma escolha, né? Se o racismo é uma escolha, a desigualdade racial entra junto. Eu digo isso, sim, através de políticas públicas. Claro que já existem algumas, a gente vai trabalhar essas políticas públicas já existentes um pouco mais para frente, tá? Ela vai compor a segunda avaliação. Por enquanto, não. Mas a principal causa da desigualdade, ele é o preconceito, né? Pura e simplesmente entre as etnias, entre classes, né? Ricos e pobres, ou melhor, entre os ricos contra os pobres. E isso tem cor. A luta de classes, né? Ela não é uma luta igualitária entre a classe mais pobre e a classe. Ô, meu gatinho, eu vou deixar com ele aqui, tá, gente? É porque ele é filhote, ele é carente. É, entre os ricos e entre a classe mais pobre é o quê? Ela configura também a classe trabalhadora. Tem a classe dos desempregados. Não, não existe classe de desempregado, né? Existe só a classe mais pobre, que também compõe os trabalhadores, com a classe mais rica, que é a classe dos patrões, dos herdeiros e etc. Porque tem muita gente que é rica que não tem nem empresa. Não chega nem a ser patrão, são só herdeiros mesmos, né? E a luta de classes se trata apenas de uma defesa constante da classe trabalhadora contra as opressões da classe alta. E o maior medo da classe alta, né, da classe dominante, é que a classe explorada queira realmente entrar numa luta. Aí sim entra o segundo slide que eu mostrei, trouxe aqui para vocês.
Falando o seguinte, a gente tirou esse conceito de luta de classe. Nem a esquerda usa mais. E aí o outro fala, não é porque vocês tiraram de moda a descrição de realidade que a realidade não existe mais. E isso entra também para outros assuntos que a gente teve, como o da democracia racial, por exemplo, né? Não é só porque eles estão vendo a realidade de uma forma diferente que mudou a realidade. Beleza? É preciso encarar a realidade. É preciso encarar a realidade? É preciso dar nome aos bois. E, voltando, né, ao papo dos bombeiros. Um incêndio numa mansão, ele não tem o mesmo peso que um incêndio em um barraco, num bairro pobre, né? O tratamento é diferente. No barracão, ele já vive numa luta. E olha lá quando o bombeiro vai chegar, né? A casa, ela pode, o barraco, ele pode pegar fogo todinho, alastrar às vezes para a vizinhança, pode demorar, né, para o bombeiro chegar. Aí a própria comunidade, às vezes, se mobiliza e apaga o fogo. E como que é na mansão quando rola um incêndio? Às vezes a mansão se autoprotege, né, de tanta tecnologia que envolva ela. Os alarmes de incêndio, por exemplo, detector de fumaça, e aí depois que já está tudo calmo, os bombeiros chegam lá. Gente, eu estou falando de situações extremas, eu estou generalizando, não estou falando de nenhuma situação pontual, estou falando como alguém que vivencia de forma através do que está na mídia, né? Do que acontece, do que a gente acaba acontecendo, ou até mesmo nos nossos bairros. Então, vocês se deparam com muitas realidades. Vocês vão ter que atender o rico e o pobre, o preto e o branco. Sendo bombeiro ou não, vocês também encaram essa realidade. E é uma realidade cruel. E assim, é uma realidade permitida e ela acontece o tempo todo. Eu coloquei para vocês no texto complementar mostrando que as favelas que ficam mais próximas de bairros ricos, eles acontecem mais incêndios. Tem até lá um dado da quantidade de incêndios que acontece. E incêndios criminosos, beleza? Então, assim, tentando pegar um apanhado geral sobre tudo que nós já conversamos e desse pensamento supremacista, né? Dessa supremacia branca. Eles acreditam na pureza da raça. Mas aí vem o Paulo Freire, não sei se você já conhece, eu também não trouxe uma foto para vocês, deixa eu ver aqui se eu trouxe. Não trouxe nada. Em que ele acredita o seguinte: ele acredita que a riqueza humana está na diversidade, tá? Ele acredita que somando as semelhanças, e não somente as diferenças, né, da diversidade, pode-se chegar a uma unidade, que ela pode gerar um aperfeiçoamento da democracia plena de fato. Então, assim, a gente pode concluir que a única forma de desenvolver o problema da desigualdade racial e social é encarando a realidade, como está falando aí. Não adianta você mudar o nome e achar que a coisa resolveu, né? A realidade continua existindo, por mais que você mude os conceitos. É deixando de responsabilizar os indivíduos, parar com esse papo de meritocracia, sendo que a nossa origem ela é escravagista. A herança da população é essa, né? A herança que tem é escravocrata. E são as instituições e o Estado, né, que devem começar e reconhecer a dívida histórica existente a ser resolvida com a população negra e indígena. Tá bom? Eu trouxe aqui para vocês uma. Aqui é de Palmas. Peguei essa imagem aqui do Corpo de Bombeiros de Palmas, em que fala o seguinte: é uma. Eu vou abrir. É uma reportagem do Fantástico, que fala que apenas 14% das 5.570. Tá pegando direito? Ah, tá. Agora foi. Apenas 14% das 5.570 cidades brasileiras têm corpo de bombeiros, tá? Depois vocês dão uma lidinha aí. Esse número, esses dados é de 2013, tá? Aí eu fiz uma pesquisa recente e o número aumentou para 16%. Mas estamos aí, estamos na atividade, estamos crescendo.
Ser bombeiro não é uma tarefa fácil, não. Eu fiquei sabendo que muitos de vocês tiveram que se retirar, algo assim, né? Tanto pela sobrecarga de trabalho e tudo mais. E foi o que eu comentei, você já tem a pressão do próprio trabalho e ainda tem a pressão de lidar, né, com essas mazelas sociais. Não é tarefa fácil. Vocês não tem como ser os salvadores, né, de tudo que acontece, mas vocês podem sim ser um agente de justiça social. Eu acredito em vocês. A força também está com vocês, né? Além de em muitas outras mãos. E é isso, minha galera. Tenham bons estudos, vejam os textos complementares que eu deixei para vocês e eu vejo vocês na próxima aula. Um abraço a todos.